Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Então, hoje nosso bate-horário é diferente, né? A gente começou a realizar as lives agora de terça-feira. Vamos aguardar só uns minutinhos para que a Erika entre, para que a gente possa iniciar. Sejam bem-vindos. Boa noite, Roseli. Boa noite, Andréia. Tudo bom? Hoje a claridade aqui tá forte. Tô me sentindo iluminado. Deu uma quedinha, mas já já a gente começa. Vamos só aguardar a Erika. Deixa eu só tirar isso aqui do celular. Só mais uns minutinhos. Pessoal, a Érica, eu e a Adriana, né? Nós somos da sigla educacional e a gente tem conversado bastante sobre a participação de vocês, né? Inclusive, a gente gostaria de convidar a todos a nos enviar por e-mail sugestões de temas para que a gente possa ir também não só realizando as lives conforme a gente acha que, né, que seriam interessantes os temas. Nós gostaríamos de contar com a participação de vocês pelo e-mail da sigla, para que a gente possa também abranger mais temas, tá bom? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Pronto. Olá, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bom e você? Tô meio atrapalhada hoje, mas acho que dá para quebrar o galho. Não tô muito boa, mas vamos ver o que acontece. Não fala assim, Érica. Gente, hoje tá bom para me largar na encruzilhada e não voltar nunca mais para casa. Exagerado, Oi, Bia, boa noite, tudo bom? você viu? Então, eu estava comentando com o pessoal que a gente tem conversado, né? Você, Adriana, eu, sobre eles enviarem e-mails para a sigla, sugerindo, né, os temas das lives, porque a gente sempre acaba pensando que o que nós duas achamos que seria interessante conversar, mas a gente gostaria justamente da contribuição das pessoas, né? Porque às vezes um assunto que a gente não pensou, alguém sugerir para a gente é sempre bacana, né? Ter a Sim, participação. e não necessariamente o que a gente acha que vai ser legal de fato, né? Eu e a professora Aline, nós elaboramos uma apostila de acufenometria. Quem quiser a apostila, manda um e-mail para a gente no contato@siglaeducacional.com.br, colocando no assunto acufenometria, que a gente devolve o e-mail com a apostila anexada, tá bom? Eu acho que na live passada muita gente deve ter saído com dúvida que, apesar da cufenometria, teoricamente, ser alguma coisa bastante simples, na hora de tornar isso operacional, acaba ficando confuso. Então, a gente elaborou uma apostila passo a passo, com passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, A, B, C dentro dos passos, que não vai ter erro nenhum para fazer o exame.
E lembrando que não tem custo, tá bom, gente? É só mandar para a gente mandar a apostila de volta para vocês. Eu acho que se a gente Sim. colocar no site, talvez fique perdido, as pessoas não consigam localizar. Então, por isso que a gente está pedindo para vocês mandarem um e-mail para não ter erro da gente não conseguir devolver. Eu acho que a gente podia. Vou repetir e-mail, Bia. É E contato@siglaeducacional.com.br. Deixa eu ver se eu consigo. eu vou fixar aqui, Érica. Ah, beleza. Tá vendo como é bom ter gente com neurônio? Vista. E a apostila, acho que ela ficou bonitinha. A gente hoje concluiu alguns detalhes. Eu acho que vai dar para tirar a dúvida de quem tem alguma dúvida. A gente colocou também aquela escala visual analógica. Eu não sei se vocês usam isso habitualmente, mas eu gosto de ter essa escala, eu imprimo ela e plastifico, né? Eu gosto de plastificar na farmácia. Quem plastifica alguma coisa na farmácia? Eu gosto de plastificar na papelaria mesmo, porque daí a gente usa com paciente, inclusive aqueles pacientes com dificuldade de comunicação, que daí ele consegue passar o dedo e não fica borrando tudo para quem tem aflição de coisa borrada. Então, plastifique e deixa para o paciente poder dar indicação. Lembrando sempre que 0 não tem sintoma e 10 o sintoma é muito intenso, tá? E lá na apostila vai ter para vocês a escala. Aí, se vocês forem artistas, vocês podem até fazer uma mais decentezinha, tá bom? Mas lá vai ter a ideia. A gente fixou o comentário? Deixa eu só. Tá fixo? Aqui não fixou. Ué. Aqui não parece. Deixa eu entrar aqui pelo Stories. Eu tô apertando fixar e ele não tá fixando. Deixa eu ver se eu consigo fixar por aqui. Vocês tiveram alguma dúvida? Deixa eu tentar aqui. Vocês tiveram alguma dúvida da semana passada em relação a como fazer acúfeno? Espera aí que eu tô acabando de escrever. Não, tá bom. É porque a gente falou um pouco Publicar. sobre psicoacústico. Aqui também não me agora acho que. permitiu. Que estranho. Deixa eu tentar pelo seu fixar. Ô, Cristo bendito. Ele não me deixou fixar também. Aê, consegui! Aí é só mandar e-mail que a gente devolve com a apostila. Vocês querem lembrar o passo a passo de como faz acúfeno, só para a gente retomar, de repente, quem não estava aqui a semana passada? Vamos falar, né? Vamos falar rapidinho? Então, primeira coisa, anamnese. Lembrar que não é a anamnese que a gente faz normalmente na áudio, porque a gente precisa pesquisar também quais são a demanda psicológica, a demanda emocional desse paciente frente ao zumbido. Se vocês têm na família alguém com zumbido, vocês vão ver que é uma coisa que atordoa muito e faz com que a pessoa queira buscar todo tipo de informação sobre o zumbido. Porque esse zumbido, ele é uma coisa que causa muito desconforto. Temos 5.000 causas catalogadas que podem levar a zumbido, de unha encravada a queda de cabelo, né? De uma maneira genérica. Então, é uma coisa que incomoda muito as pessoas e é uma coisa muito difícil de você saber qual é a causa exata, nem sempre é tão simples conseguir esse diagnóstico, né? Lembrando que o zumbido é um sintoma, o zumbido não é uma patologia, então por trás desse zumbido existe alguma patologia, e é isso que a gente quer descobrir. 20% dos zumbidos não tem necessariamente uma causa auditiva.
Então, a gente tem que pensar no que está levando. Aí, Matheus, eu também acho que ela faz a gente amar qualquer coisa que ela fala. Que exagero. Exagerado. Matheus, você pode continuar tendo aula com a Aline. Ela é professora e coordenadora tanto da especialização de áudio quanto da especialização de PAC. E as duas começam o semestre que vem. Não tem erro. Você vai ficar mais um tempo com ela no seu pé. Sucesso garantido. Então, o melhor que a gente tem o que a gente tem que fazer é uma anamnese bem feita. E nessa anamnese, pesquisar esses fatores emocionais. Fazer o questionário, o Tinnitus Handicap Inventory, que é o THI, que vai dar para a gente a dimensão desse zumbido para o paciente. Se você quiser utilizar a escala AVA, também é importante. Mais alguma coisa de zumbido? De anamnese? É importante, assim, reforçar para o paciente que, apesar da gente não conseguir nem sempre encontrar a causa, e nem sempre, aliás, nem sempre não existe cura para o zumbido, é tirar a ansiedade de que, apesar dessas informações, a gente consegue realizar uma atenuação, uma habituação para que esse paciente entre menos em sofrimento, porque eles realmente são pacientes que têm uma sensibilidade muito exacerbada por conta desse sintoma. Imagina você passar o dia inteiro, a noite inteira, alguém... É insuportável. Já foi considerada a terceira maior causa de suicídio no mundo. Então, não é um sintoma divertido de acontecer. E uma coisa que todo mundo tem que ter em mente em relação ao zumbido é que, assim, ele pode ter uma origem periférica por uma perda periférica, mas ele é como se fosse um bug no sistema nervoso central, tá? É como se o próprio sistema nervoso central, por falha de uma célula ciliada na cóclea, entendesse aquilo como se fosse uma agressão. Então, ele dispara aquele som, mas não é a origem da morte celular da cóclea. É um glitch que dá no cérebro por conta da morte celular, das células ciliadas na cóclea. É quase um curto-circuito. Basicamente. É um fio desencapado que vai ficar mandando mensagem. Alguém já ficou com a bateria do carro que dá aquele zinabre em cima? É zinabre que chama ali, aquela meleca branca em cima da bateria? Não sei se é zinabre. Então, quando você tenta ligar o carro que tem a melequinha lá da bateria, vai ficar, o teu velocímetro vai ficar emitindo sinal, vai tudo piscar no carro. É mais ou menos o que acontece com o zumbido. Então, imagina que ele vai estar dando partida o dia inteiro e aquele barulho da partida sem conseguir dar por curto vai ficar o dia inteiro na sua cabeça. Isso. E essa é uma das importâncias da gente identificar esse zumbido desse paciente. Por isso que a gente realiza a acufenometria. Porque a hora que você traz para o palpável, para o concreto, esse som, você consegue tirar um pouco da ansiedade do paciente. Porque, assim, a maior parte dos relatos é assim, todo mundo acha que eu sou louca. Eu acho que eu tô ficando louca porque eu ouço esse barulho e ninguém mais ouve. Então, a autoestima da pessoa cai, o círculo social dela cai, porque ela começa a ficar tão irritadiça com tudo que está acontecendo que ela começa a evitar lugares que tenham barulho, porque ela acha que isso vai aumentar a intensidade do zumbido. Então, a hora que você torna isso concreto, né, identificando um som que se parece com o que ele sente, você consegue diminuir a ansiedade e você traz uma paz para esse paciente de que ele não está ficando doido, de que ele realmente ouve esse som, só que não é um som audível pelos outros. Passada a fase da anamnese detalhada, a gente vai ter que determinar qual é o tipo de zumbido e pedir para o paciente descrever para a gente qual é esse zumbido que ele ouve, como é o zumbido que ele ouve. E não adianta nesse momento, não é produtivo nesse momento que a gente tente traduzir aquilo que o paciente nos traz. Se ele falar para a gente que aquilo parece o bater de asas de uma abelha, você vai colocar que parece o bater de asas de uma abelha, por mais que você nunca tenha ouvido bater de asas de uma abelha. A gente vai ter que tentar imaginar aquilo que chega para o paciente.
Se é em apito, você imagina um tom puro. Se ele fala que é um barulho no meio da cabeça, você imagina um white noise. Se ele fala um chiado, você imagina mais algo semelhante ao narrowband que é dividido por frequência. Então, a partir dessa informação, a gente vai poder, ao final, saber que tipo de ruído que a gente vai utilizar. Com discreto. Então, eu particularmente faria um teste de glômus jugular. O que você acha, Eri? Eu acho Né? que provavelmente a agulha do imitanciômetro, quando você vai fazer a imitância desse paciente, vai ficar pulsando de acordo com o batimento cardíaco dele. Você já fez isso? Quem é que perguntou? A Eliane, então, Eliane, esses sintomas, né, essa sensação pulsátil, com essa audição normal, pode ser um glômus jugular, tá? Que é um tumor e ele dá essa sensação e ele dá esse zumbido pulsátil dessa maneira. E justamente, é que hoje os imitâncios não dá para ver a agulha pulsar, né, Eri? Esse Ah, e ele é imitância. divisão de. Você tem toda a razão. Olha eu com o meu AZ7 agarrada nele. No AZ7, aquela maravilha que quem tiver segura com todas as forças, em paciente oh meu Deus, globos da jugular, você pegava o pulso do paciente e deixava o imitâncio ligado. E você via que a agulha do timpanômetro ficava pulando. E esse pulsar da agulha era exatamente o pulsar do batimento cardíaco do paciente. Então, se você tiver por perto alguém que tenha um AZ7 escondido, dá uma corridinha para fazer no AZ7. Isso, porque se não tem uma queixa auditiva, né? Então, assim, fez uma áudio. E essa áudio, ela foi feita até 8.000 ou teve altas frequências, Eliane? Ela falou que veio com áudio imitância de outra profissional. Eu acho que vale a pena fazer uma áudio de altas frequências para nesse paciente também. Sim. Né? E caso você não encontre o AZ7, o ideal é que ele vá fazer um Doppler de carótida, um Doppler das artérias, né, e veias dessa região cervical, porque pode ser um globus. Né? Pode ser simplesmente uma tuba auditiva entupida, mas tem chance de ser um globus. A gente começa com a desgraça maior para chegar na desgraça menor. Certo? Sem altas frequências. Então o ideal é fazer altas frequências. Aliás, para quando a gente fala em zumbido, sempre as altas frequências são importantes de serem feitas. Na apostila, eu e a Aline colocamos para vocês os limiares. Não sei se vocês viram, o Conselho lançou agora o manual, né, as definições da áudio de 2020. Se vocês quiserem, a gente pode enviar para vocês também, mas eu peguei de lá a tabelinha dos limiares de alta frequência, tá? Então vai estar disponível também para vocês. Se vocês quiserem, a gente manda o documento inteiro também. Vocês que mandam. Se vocês precisarem, vocês falam que a gente faz direitinho, que a gente é obediente. Quinto passo vai ser determinar qual é a frequência sonora do zumbido. E aí começa a pesquisa em si do zumbido. Até agora, o que a gente fez? Uma varredura de todos os sinais e sintomas, certo? Agora a gente vai começar com fenometria de fato. Bom, então assim, pessoal, primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente é que o paciente provavelmente nunca tenha ouvido um tom puro, tá? E uma outra coisa importante é que é assim, você faça uma diferenciação para o som que você está aplicando para a acufonometria. Na audiometria, você pode usar a frequência modulada, que é o FM, né, o warble, em alguns audiômetros, e você pode usar o pulsátil. A gente recomenda que, particularmente, paciente com zumbido, você use a junção dos dois, o warble e pulsátil, para que você consiga determinar o limiar de audibilidade desse paciente.
Na hora da busca da frequência, né, na acufenometria, aí você tira esses recursos, aí você deixa o tom puro completamente puro, tá? Para quê? Para que justamente o paciente comece a confundir o som que ele está ouvindo com o som que ele sente. Uma coisa importante que às vezes o paciente fala assim, é um barulho de um ar escapando, é um barulho de panela de pressão. A primeira sensação que a audiologista fala assim, é o som grosso, é o som grave. Lá vou eu tacar um 250, uns 125 Hz, né? Só que as altas frequências, elas também têm a sensação de um ar escapando. Então, principalmente o 14.000 e o 16.000 são as frequências que mais dão a impressão de ar escapando. Então, faz um bem fininho. Então, bastante cuidado na hora de interpretar o que o paciente fala. Outra coisa, talvez ele nunca tenha parado para pensar com o que aquele som parece, né? Então, às vezes você tem que dar um tempo antes de começar a acufonometria para ele ter essa sensibilidade. E ele tem que estar com zumbido no dia que ele vai fazer o exame. Senão nem adianta começar, tá? Não adianta pedir para o paciente imaginar como é o zumbido. Isso nunca funciona. Porque, primeiro, o que ele tem na memória dele é um zumbido de frequência diferente e, mais do que isso, de intensidade diferente. O paciente sempre imagina que o zumbido dele é muito alto, é muito intenso. E, na verdade, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente descobre um zumbido de 5 dB nível de sensação, 7 dB nível de sensação. Só que aquilo é muito perturbador. Aquilo é muito intenso, porque é uma coisa que incomoda o paciente. Tudo que incomoda a gente acha que é bem maior do que é de fato. Então, ele tem que estar com zumbido. Não adianta imaginar. Isso. Então, você começa a busca. Uma dica que a gente sempre dá é colocar, se o paciente não tem uma perda muito grande, tá, pessoal? É colocar, assim, uns 60 dBs de intensidade para começar a buscar a frequência, porque te dá uma nitidez, mas não te causa um desconforto. A não ser que seu paciente seja mega recrutante, aí é outra situação. Mas, do contrário, começa com uns 60 dBs e procura começar com frequências que não sejam tão confusas, né, em relação aos agudos. Então, começa pelo 4.000, pelo 6.000. Às vezes, na segunda frequência que você apresenta, você começou no 4.000, às vezes você apresenta o 6.000 e ele fala, é esse, tá? E outra coisa importante, não adianta vocês apresentarem 6 frequências de uma vez, tá? Procura apresentar sempre de 2 em 2, para o paciente conseguir assimilar o som que ele está ouvindo, né? A gente não consegue mexer o audiômetro nas frequências uma por uma, então a gente mexe por oitavas. Então a gente tem que tirar também a expectativa do paciente de que ele vai ouvir um som exatamente igual ao som que ele ouve, né? Porque, por exemplo, digamos que 4.000 seja o mais próximo e o zumbido dele de verdade seja 4.100. A gente não tem como saber. O audiômetro não permite essa variação. Então, tira essa expectativa e explica. É um som que vai ser parecido. É o mais possível, tá? Alguns equipamentos, você vai lá no setup, você consegue de 1 em 1 dB. Mas isso é enlouquecedor, né? A menos que você tenha uma necessidade absurda, se for um músico, que você vai usar isso para retorno também. Mas, gente, vamos combinar, né? Que o contingente de pessoas que vão conseguir determinar para a gente diferenças de 1 dB, 1 Hz, vai ser muito pequeno. E outra coisa que é importante, não podemos jurar que o nosso paciente conhece o que é grave e agudo. Então, às vezes fala para ele, o som que você ouve é mais grave ou mais agudo que isso? Nem sempre ele vai saber o que é grave e agudo. Então, antes de começar, combina com o seu paciente. Você vai falar fino e grosso, grave e agudo, qual é a melhor nomenclatura para ele, que não necessariamente o que a gente imagina que seja melhor para o paciente é. Se ele é um cara que conhece grave e agudo e você falar para ele fino e grosso, pode ser que ele se sinta desconfortável pensando, essa pessoa acha que eu não sei, né? Então, tudo que é combinado não causa desconforto para ninguém. Exatamente. E uma coisa que, assim... Outra coisa que é importante lembrar, antes que eu esqueça ali, avisar o paciente que a gente não está preocupado agora com a intensidade ou com a altura do zumbido.
a gente está preocupado em determinar qual é a frequência do zumbido, e que num segundo momento a gente vai determinar com a intensidade dele, tá? Então, são dois momentos distintos do teu teste. Desculpa, pode falar. Não, é que a gente tem que, às vezes, até apresentar para o paciente o que é um som grave e o que é um som agudo, né? Então, põe o paciente no audiômetro sem fone. Se você tiver a possibilidade de ter a caixa, né, acústica, põe o som, fala, ó, isso é um som grosso, isso é um som grave, né? O som fino é esse, o som fino é esse. Eu já tive paciente que era musicista e que brigou comigo porque eu estava usando grave e agudo. Ele queria que eu usasse alto e baixo, porque a frequência alta é aguda, a frequência baixa é grave. Mas, enfim, a gente tem que adequar o nosso linguajar ao paciente. Tá? Qual foi a resposta que falaram comigo? Eu não sei. Eu não sei te responder, Simone. Você lembra? Olha, eu já ouvi assim o barulho de asa de borboleta, que é um até comum, mas estranho assim, nada, porque normalmente falar parece uma cigarra, parece uma panela de pressão. Panela de pressão eu acho que é o mais comum de se ouvir, mais do que até ar fugindo. Eu acho que o mais normal é panela de pressão, que causou surpresa. Meu vô tinha neurinoma do acústico, né? Nossa. E eu só entendi que ele tinha neurinoma depois que eu fiz faculdade. Mas ele tinha um neurinoma e ele falava que a polícia andava atrás dele o dia inteiro. Então, provavelmente, o zumbido dele era semelhante a uma sirene, né? Porque ele falava, ó a polícia atrás de mim, ó a polícia atrás de mim. Eu, muito pequena, lembro do meu avô falando isso. E ele acabou tendo um AVC, caiu, e quando ele teve AVC e caiu por conta do neurinoma, a gente descobriu que aquele zumbido era ocasionado pelo neurinoma. Hoje eu tenho quase 50, meu avô morreu quando eu tinha por volta de 8 anos, então há uns 40 anos atrás a gente está falando, né? E eu acho que na época não foi feito o diagnóstico. Sim. Máquina de escrever. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa eu também nunca tinha ouvido, não. Ô, coitada. Será que é isso? Aliás, máquina de escrever tem que ser da nossa geração mesmo, né? Não dá para ser. Fizemos datilografia. Só quem conheceu uma Olivetti vai entender esse barulho. A não ser que seja o barulho da campainha de mudar de letra, que faz. Aí sim. Não é mudar de linha, quer dizer. De linha. Que tem o plim no final, né? De quando vai mudar de linha. Pode ser. Se for o tec-tec, é um subido bem grave o dela, né? Isso. Depois pergunta para ela, Eliane, se é o som da digitação ou se é o som da campainha de mudar de linha. A gente fala pra gente. Do rolo. A gente costuma ter surpresa na logoaudiometria, né? Que às vezes você fala uma coisa, o paciente entende outra, então, mas às vezes o paciente não sabe o que é repetir, né? A gente encontra de tudo na vida, né? Repetir vira copiar, né? Umas coisas do além. O sexto passo é determinar qual é a intensidade desse zumbido. A digitação é um som mais grave, então. É o tec, 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 tec. Coitada. É o tec, tec mesmo. O zumbido dela deve ser por volta de 1000 Hz, 750, eu acho que tem, né? Eu vou ter a capacidade de... Eu tenho uma máquina de escrever aqui em casa, eu vou tentar identificar a frequência que ela faz, só para... Se quiser, você pega aqui no escritório. Aqui no escritório tem o decibelímetro, você pode até pegar para a gente ver qual, que dá para ver até qual é a intensidade dessa máquina de escrever e a frequência. Gente, que loucura isso. Mas ela tem perda sensorial leve. Mas o que me chama a atenção é porque o tec, 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 tec é intermitente, né? Tem uma pulsação acontecendo. Isso, faz a CUFENO para ela e conta pra gente a semana que vem. Isso.
Bom, Então, assim, agora a gente tem que ir para um segundo passo, que é determinar a intensidade desse zumbido. então, assim, o paciente, a hora que ele fala assim, ah, esse som parece, mas não parece muito. Aí você fala, calma. Aí você abaixa a intensidade, né, que você estava apresentando. E ele fala, ah, tá começando a ficar parecido mais. Aí você abaixa mais um pouquinho. Ah, precisa baixar de 1 em 1 dB? Pode ser. Não tem uma regra exata, assim. Pode ser uma de 5 em 5 dBs. Porque assim, gente, a gente não está pensando em nível de audição. Agora a gente está pensando em nível de sensação, né? Apesar do audiômetro nos fornecer informação por dBNA, porque ele foi fabricado assim, então você fez o limiar, né, obtido em dBNA, e você está abaixando a intensidade do som também em dBNA. dBNS está justamente entre o que você encontrou de limiar com o que você encontrou de sensação do zumbido, né? Então, digamos que o limiar esteja em 30, quando você abaixou o apito para 40, ele falou, ah, não, agora ficou igual, tanto que eu nem sei o que eu estou ouvindo mais. Então, é o nível de sensação, tá? Então, tiveram 10 dBs de sensação da intensidade do zumbido. Para ter certeza que você achou o limiar, para você não ficar. Eu acho que a CUF, por mais que falar, é simples. Não, eu não acho fácil fazer a cufenometria, não é tranquilo, porque se a audiometria já é subjetiva, a cúfeno é 15 vezes mais subjetiva. Né? Porque você está lidando com um nível de sensação que, se o paciente tiver com um pouco mais de fome, um pouco mais ansioso, com certeza esse zumbido vai estar um pouco mais alto, vai estar diferente. Mas isso a gente também não tem como controlar. Né? Então, se você quiser abaixar de 5 em 5, quando ele está próximo, abaixar de 1 em 1, depois fazer do silêncio para o som, subir de 5 em 5, subir de 1 em 1, e quando ele falar, eu não sei mais o que é o apito e o que é o meu zumbido, talvez nesse momento deixar o teu apito um pouco mais longo, para ele tentar diferenciar, não deixar ele tão breve. Quando você alonga o apito, você dá mais pista acústica para o paciente. Quando ele não souber te definir se é apito ou se é o zumbido, voilà, você chegou na intensidade do zumbido dele. Exatamente. E aí a gente vai fazer essa continha que a Aline falou, que é a continha do nível de sensação do zumbido. Para que isso é importante? Vocês devem estar perguntando. Uma das coisas importantes é o conforto psicológico que a gente vai dar para o paciente. Se você perguntar para o paciente qual é a altura do seu zumbido, ele vai falar para mim, parece um caminhão subindo uma ladeira. Você fala, nossa, é muito alto. E quando você mostra para o paciente que às vezes o zumbido dele tem 6 dB nível de sensação, 10 dB nível de sensação, e mostra naquele gráfico de sons ambientais, olha, seu zumbido é semelhante a uma folha caindo. Aquilo já fala, poxa, eu não tô tão ruim assim, né? Eu não tô tão mal assim de audição, tá? Então é uma coisa que dá para o paciente, dá uma aconchegada. Sabe chocolate quente no inverno com marshmallow? É esse momento que você fala para o paciente. Simone, a gente não pode ser antiética, mas você tinha que ter tido essa matéria no terceiro semestre, no máximo no quarto semestre. Mas a avaliação audiológica básica, CUFENO. Isso, mas a gente não vai comentar isso, tá? Porque a gente sabe quem são, enfim, quieto. Vamos voltar para a cor, que é melhor. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Então, duração, olha, pensando em processamento. Frequência e a intensidade do zumbido para tornar esse som palpável para o paciente, para tornar esse som real para ele, tá? E uma coisa que é a avaliação audiológica básica, sim. Isso, Simone, melhor rir, porque, enfim, vamos lá. O que a gente Finge tem que demência. pensar? Isso, melhor. Paulinha, que saudade! O que a gente tem que pensar, assim, é que a gente tem essa demonstração, né, de como é o som, qual é a intensidade, o que ele pode ser comparado na vida real, mas a gente tem que ter em mente que esse paciente já tem alguns estudos que estão mostrando que o zumbido ele está, inclusive, relacionado
ao sistema límbico, né? Ele causa um glitch tão grande no sistema nervoso central que ele começa a afetar outras áreas. E a gente sabe, o sistema límbico é o sistema emocional. Então, esse paciente, ele vai estar sempre de sobressalto, né? Tanto que a gente mostra uma solução durante a acufenometria, que é a utilização do mascaramento para aquele zumbido, tá? Então, a gente introduz o ruído, que no caso pode ser o white noise, pode ser o narrowband, numa intensidade... Só gente querida, ó. Não é? E eu não aguento não fazer tchau. A gente não se conhece faz tanto tempo, né, Erika? A gente não faz isso, imagina. Quase nada. A gente tem a capacidade de se encontrar dentro do poupatempo, fazendo licenciamento do carro e sair. Gente! Né? Somos nós. Atrapalhar toda a fila. Imagina na live, dá tchau pra galera. Se nós não vamos, agora é sério, pessoal. O que precisa entender? Esse zumbido, ele é um bug no sistema. Então, esse bug precisa sofrer algum tipo de atenuação para que esse paciente entenda que é possível, pelo menos, habituar com esse som. Ele talvez nunca deixe de ouvir o som, né? Então, o zumbido não tem cura, ponto. Tá? Até hoje, ninguém conseguiu encontrar uma cura, porque são muitas causas e tem muitos fatores associados. Mas o que vocês têm que pensar é nisso, que a gente vai apresentar para ele uma possibilidade daquele sistema ter uma compensação mediante ao estímulo. Então, a gente faz a pesquisa do mascaramento. Então, antes que vocês surtem, não tem a ver com o mascaramento da áudio, tá? A gente não vai separar o funcionamento de uma orelha da outra. A gente vai pôr na orelha que o indivíduo sente o zumbido, tá? Uma intensidade de ruído que seja suficiente para que esse paciente pare de perceber. Então, de novo, a gente vai trabalhar com o nível de sensação sonora. E essa informação vai ser importante para a gente em dois momentos. O primeiro é dizer que o sistema eferente está ativo, está funcionando. Então, se eu tiver uma estimulação correta, a minha cóclea vai funcionar, vai criar um sistema de supressão. E esse paciente vai habituar com mais facilidade. Agora, digamos que você põe o ruído e esse paciente continua ouvindo o chiado dele, né? Além do chiado que você está proporcionando pelo audiômetro. Isso já é algo que nos deixa um pouco mais preocupados. Por quê? Porque o mecanismo de defesa, que é o sistema eferente, não está sendo ativado, tá? E a segunda importância da gente determinar o mascaramento desse zumbido é justamente na hora que, por exemplo, você tem um paciente que usa prótese auditiva, você acoplar um gerador de ruído para que esse paciente tenha conforto ao usar a prótese, né? Hoje já tem algumas marcas que lançaram geradores de ruído para pessoas que não têm perda de audição. E eles são super eficientes, porque causam uma habituação bem bacana e você consegue ouvir, tem um filtro super legal. Mas isso é um assunto para uma outra coisa e eu não mexo com prótese, então a gente vai chamar a Eliane Soares para falar disso, porque a parte não de prótese não é minha área. Eu ia falar uma besteira. Mas, de qualquer forma, a gente vai saber qual é o nível mínimo de mascaramento que esse ruído tem que ter. Como que faz isso? Primeiro, vamos determinar... A maior parte dos geradores de ruído geram ruído white noise. Né? Você tem geradores narrowband? Tem, mas a grande maioria é white noise. Então, o que a gente vai fazer? Determinar o limiar de audibilidade em 1000 Hz usando o white noise. Né? Qual é a frequência central do white noise? 1000 Hz. Então, a gente vai pegar o white noise e vai determinar qual é o limiar de audibilidade do paciente. Depois a gente vai ver, aumentar, sei lá, uns 15 dB e vai abaixar de 5 em 5 a partir desse limiar e perguntar para o paciente quando ele deixa de ouvir o zumbido. Quando ele deixar de ouvir o zumbido, a gente levanta de 1 em 1, a gente começa do limiar e vai levantando, subindo de 1 em 1, do silêncio para o som, para saber quando esse ruído é mascarável de novo. Então, a gente vai ter, de novo, o limiar do zumbido e a gente vai ter o limiar que o zumbido se torna imperceptível.
Então, o limiar do zumbido que a gente pegou lá atrás, vamos supor que era 40 dB. O limiar que o zumbido se torna imperceptível está em 48 dB. O limiar de mínimo de mascaramento para esse paciente é de 8 dB nível de sensação. Então, esse gerador vai ter que gerar um zumbido de 8 dB NS, importante que é nível de sensação, não é nível de audibilidade, porque lembrando, se ele tiver um limiar em 40, você coloca um zumbido em 8, um gerador de zumbido, gerando um zumbido de 8 dB NA, não produziu nada porque ele nem está fazendo cosquinha, né? Então tem que ser sempre nível de sensação. E a outra coisa que ajuda o paciente também, ele precisa de uma intensidade muito pequena de ruído para que o zumbido dele seja mascarado. Exato. Deu para entender? Deu. A Thais está perguntando se pode fazer em paciente pós-paralisia. Pode sim, não Pode. tem nenhuma indicação. O que a gente sempre recomenda só é bom senso. Se o seu paciente tem um zumbido que é unilateral, você vai testar só em uma orelha, né? Agora, se ele fala que é bilateral ou que é no centro da cabeça, aí você pode fazer a acufenometria dos dois lados, tá? Porque se você faz... Porque assim, pessoal, o paciente ele vai começar a ficar ansioso dentro da cabine. Ele está com um zumbido de um lado só. Então, por que você está testando a orelha contralateral que não está dando problema nenhum? E ele vai sair de lá falando, nossa, agora eu estou com zumbido nas duas orelhas. Não, calma. Tá? Então, bastante cuidado com isso. A acúfeno é feita ou na orelha que o paciente tem a sensação, tá? Ou, se for bilateral, aí sim busca. Pode ter diferença entre as frequências e as intensidades? Pode. Acontece bastante. Não existe uma simetria. Outra coisa importante é o gerador de zumbido sempre vai ser bilateral, porque a representação cortical do zumbido é nos dois hemisférios. Então, não adianta nada você colocar um gerador de zumbido de um lado. E a acufenometria ela vai ser repetida quando o paciente tiver... quando o paciente vier para retorno, para você regular a prótese de novo, você vai fazer de novo acúfeno para saber se a sensação de zumbido dele está menor. Porque qual é a função da gente colocar o gerador de zumbido? É que ele perceba, Eliana, ele vai perceber o zumbido numa intensidade mais baixa. Então, o nível de sensação dele perante esse zumbido vai diminuir. Então, o que é a conversão de dB-NA para dB nível de sensação? Então, vamos supor que o teu paciente tem um limiar de audibilidade em 40. E ele te informa que, na pesquisa da intensidade do zumbido, você descobre que o zumbido dele está em 46 dB. Então, o limiar do zumbido é em 46 dB-NA. O limiar de audição dele é em 40 dB. O nível de sensação vai ser de 6 dB. Entendeu? Que vai ser a diferença entre o limiar do zumbido e o limiar de audibilidade. Tudo certo, Eliana? Isso. E assim, a hora que a gente põe no gerador de ruído, nós vamos colocar 46 dBs NA de ruído para que tenha a sensação de 6 dBs. Tá? Porque se a gente colocar, por exemplo, então deu a diferença entre o limiar de audibilidade e o limiar do zumbido, deu 10 dBs de diferença. Então, eu não vou colocar 10 dBs NA, eu ouço em 40. Se eu colocar 10 dB NA de som aqui, o paciente nem vai ouvir. Não faz nem cosquinha. Ele vai jogar o paciente na... Ele joga o aparelho pela janela que não vai fazer nada, só vai entupir a orelha dele. Exatamente. Então, a gente pensa sempre nisso, que apesar da diferença ser entre dBs NA, a gente vai jogar como dB nível de sensação, tá? No gerador de ruído. Tudo bem? Eu acho que é isso de acúfeno, né? Então, mais uma vez, quem quiser a apostila que eu e a Aline fizemos sobre acufenometria, manda o e-mail aqui para o contato@siglaeducacional.com.br, escrevendo no assunto acufenometria. A gente devolve o e-mail com a apostilinha e se quiser o manualzinho do Conselho Federal de Fono sobre
audiometrias e novos consensos, a gente manda junto o documento, tá bom? Eu acho que dá tempo de falar de teste de função tubária, que é 2 palitinhos, né? Teste de função tubária. Então, a gente sai do zumbido, sai da cóclea e volta para a orelha média. Exatamente. Porque a gente acabou recebendo algumas mensagens falando de dúvidas de como realizar, né? Do que a gente enxerga na prova de função tubária. Ela ainda é pedida. Teve há uns 6, 7 anos atrás, tinha uma discussão muito grande. Faz a prova de função tubária com a membrana íntegra, faz a prova de função tubária com a membrana perfurada. E até hoje ainda as pessoas ainda sentem dúvidas sobre isso, né? Então, o teste, a tuba auditiva, ela é o encontro de duas musculaturas, né? Então, conforme a gente tem compressão aqui, e tem uma mucosa aqui, tá, gente? Ela abre e fecha e equaliza a pressão de fora da cabeça com a pressão de dentro da cabeça. Quando o paciente tem otite recorrente, ou quando ele teve um caso agudo de infecção das vias respiratórias, ele fica com aquela sensação de ouvido tampado. E aí o que a gente precisa saber? Se a tuba dele está colabada ou se ela está só hipofuncionante. Isso a gente faz utilizando da prova de função tubária no imitanciômetro. E sim, dá para fazer função tubária nesses imitanciômetros que são digitais hoje em dia. Apesar do AZ7 E Forever. é importante também que o AZ7 era muito melhor, mas dá para fazer nesses. O que é importante a gente saber é que ele é um balizador muito importante para o médico quando ele vai fazer cirurgias na colocação de tubo de ventilação, né? Paciente que a tuba não funciona, o tubinho de ventilação demora N vezes mais tempo para cair, porque a orelha média encontrou o que ela queria na natureza, que era um lugar para respirar, que vai ser pelo tubinho de ventilação. Então, é importante saber fazer para saber dar a informação correta para o otorrino responsável pelo caso. Apesar de a gente saber que imitância tem muita pouca utilidade para membranas monoméricas, nananana, mas o teste de função tubária, eu tenho uma paixão por ele. Eu sempre achei ele muito útil e um teste que vale a pena ser feito. E com todos, acho que a vida inteira eu ouvi, e tem a grande sacanagem da tuba auditiva, que segundo o professor Mangabeira, a gente tem uma camada de gordura na tuba auditiva. Quando você emagrece, qual é a primeira gordura que você começa a perder? A da tuba auditiva. Então, a gente deveria levar para o endócrino nossa tuba auditiva, porque a gente conseguiu perder a gordura da tuba. Por isso que quando a gente tem uma perda de peso muito rápida, segundo o professor Mangabeira, a autofonia que a gente sente é por conta dessa perda de gordura da tuba auditiva. Né? Que reunião clínica de 1915, que eu participei com o professor Mangabeira, eu nunca esqueci, porque eu agarrei ódio também. Além do homem da caverna, daí agarrei ódio da tuba auditiva também. Coitada. É tão legal. Gente, então tá. Não é maldade com a gente? Ao invés de ser da barriga, da bunda, não, da tuba. Eu acho muito injusto isso. Mas vamos lá. Como que a gente faz? Com a membrana perfurada. Como que a gente faz? Maria Rejane perguntando se o equipamento da Interacústica tem fidelidade para fazer o teste da tuba. Sim. Eu gosto muito da Interacústica. Apesar de ter um monte de gente que fala mal da Interacústica, todos os meus equipamentos do consultório, eu tenho um AC40 Interacústicos e um AZ26 Interacústicos. Eu gosto deles, apesar de eu gostar do AZ7, mas eu não tenho. Porque parar de fabricar. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha. Já falei isso e vou falar toda vez. Mas, assim, o que Maria Regiane, na verdade, o segredo do teste da função tubária é você colocar corretamente a sonda, tá? Então, pode ser o melhor imitanciômetro da face da Terra. Se a sonda não for bem colocada, não for bem posicionada, não evitar colabamento, né, do conduto,
Porque às vezes a hora que a gente coloca, o conduto do paciente é tortuoso demais e a gente acaba encostando a sonda na parede do conduto e ela não chega a vedar, mesmo com a perfuração timpânica, a gente não vai obter uma pressão, por quê? Porque não tem a membrana timpânica para fazer esse movimento, né, de flexionar e de estender. Mas você é possível vedar o sistema, sim. Então tem que tomar bastante cuidado. Então é o paciente que você vai posicionar a sonda e vai pedir para ele abrir a boca para retificar bem o conduto. Mas o segredo da pesquisa da função tubária é a colocação da oliva, a colocação da sonda. Então, tem uma coisa importante no teste de função tubária, prestar atenção para não segurar com o dedo a sonda. Porque quando o paciente fizer a deglutição, se você mexer o seu dedo, você vai causar uma movimentação da sua agulha, da sua pressão, né? A sua pressão, você vai ter uma leve descompressão, né? A gente estava lá em menos 200, você vai chegar em menos 100. Você, é uma tuba semipermeável, mas às vezes o que foi semipermeável foi seu dedo. Então a gente tem que conseguir um ponto que a gente consiga estabilizar essa pressão sem ajudar com o dedo, como às vezes a gente faz para fazer uma imitância num paciente que não para, alguma coisa assim, a gente ter que auxiliar com a mão. Não é o ideal em nenhuma situação que a gente segure a sonda. Mas a gente sabe que às vezes a gente tem que usar esse artifício porque não consegue. Mas no teste de função tubária você pode invalidar o teste ou fazer com que esse teste fique Enviesado. Fique enviesado e não traga o resultado que a gente precisa. Em alguns pacientes não dá para fazer com a membrana, que a gente não consegue segurar a pressão, paciente com membrana perfurada. O fato de você não conseguir segurar a pressão já é um dado importante de exame. Exatamente. Certo? Bom, então, o que a gente vê nesse paciente? Então, colocou a sonda, pôs a pressão em mais 200, e você vai pedir para ele engolir. Mas assim, gente, tem que evitar movimento de cabeça para não tirar a sonda do lugar. Então, assim, não é paciente encher a boca e engolir, é só um pouquinho de água, só para ter algo. E fixa a cabeça aqui do paciente. Fixa ele na parede, para ele não ter o movimento do deglutidor aqui. Então, pode. Não, pode ir, Li, pode ir. Então, a hora que você faz essa solicitação e ele engole, você tem uma movimentação, né, uma deflexão da pressão, significa que aquela tuba está funcionando. Agora, se você pôs a pressão, o paciente engoliu e não teve queda da pressão, essa tuba não está funcionando. E aí é que tem um problema. Né? A gente pode ter uma tuba permeável, impermeável ou semipermeável. Então, o que é uma tuba impermeável? Você colocou a sonda, colocou a pressão em mais 200, pediu para o paciente engolir em menos 200, ela continuou em menos 200. Você pediu para ele engolir de novo, continuou em menos 200. Engoliu de novo, continuou em menos 200, impermeável. Você colocou a pressão, pediu para o paciente engolir a primeira vez, foi lá para menos 80. Eu com a mania do AZ7, né? Eu só vejo a agulha mexendo. Foi lá, ficou em 80. Engoliu de novo, continua em 80. Engoliu de novo, continua em 80. Engoliu de novo, foi para 75. Engoliu de novo. Não sai dessa dessa marca intermediária, tuba auditiva semipermeável. Agora, se ele deu 3, 4 deglutições e foi para 0, é uma tuba auditiva permeável. Quer dizer que ela está abrindo e fechando no momento da deglutição. Lembrando que ela é um espaço virtual que vai ficar fechado e abre e fecha conforme a necessidade de descompressão de orelha média. Tudo bem? Deu para entender? Bom, a Thaís perguntou para a gente quando é necessária a colocação do tubinho de ventilação, quando tem otite crônica, tá, Thaís? Então, se o paciente o médico tentou antibiótico terapia com ele em alguns momentos e ele não tem resposta a isso, principalmente porque excesso de antibiótico a gente sabe que causa perda de audição, porque a maioria deles tem aminoglicosídeo e eles são ototóxicos. Então, arruma de um lado, estrupia do outro. Então, para evitar justamente isso,
os médicos optam por caso de otite crônica a colocação do tubinho de ventilação. Não, pelo menos, eu nunca vi nenhum otorrino falar assim, não, primeira vez que teve otite, já vou colocar. Não, nem aquelas serosas eternas, também coloca naquelas otite média serosa ad eterno, né, que daí quando faz adenoide, amígdala e tubo de ventilação, né, que vai com o trio parada dura para cirurgia, geralmente também é porque já tentou todos os tratamentos e não deu certo para melhorar o nível de audição desse paciente. Sim. E tem paciente que coloca mais de uma vez tubinho também. Sim. Foi perguntado do AZ26ETF. Isso, ele vai diminuindo, né, ele vai formando um gráfico de escada mesmo. Vai. Eu tenho também o AZ26. Quantos goles são necessários? Uns 4, né, Érica? Pelo menos. 4? Né? Uns 4, 5, assim, porque também, senão depois você começa a ensinar o sistema a responder. Né? Porque o cérebro não é nada burro. A hora que ele percebe que a sua intenção é fazer a tuba auditiva abrir, ele vai mandar um comando para abrir e aí vai bagunçar o seu teste. Ele vai passar a perna na gente. E aí tira a sonda do lugar. Então, umas 4 deglutições eu acho que já está suficiente para fazer. A Ana perguntou se pode usar tuba funcionante ou não funcionante. Eu sempre usei permeável, semipermeável e impermeável. Eu nunca usei essa denominação, não sei. E também porque, assim, você escrever que a tuba está não funcionante é diagnóstico muito pontual, né? Não é da nossa alçada, como fonoaudiólogos, né? Uma coisa é o médico falar, não, essa tuba não funciona, ponto, né, o otorrino. A outra é você não ser da nossa alçada. Eu, particularmente, não me sentiria confortável de colocar essa nomenclatura. E a maior parte dos otorrinos conhece também como permeável, não permeável ou semipermeável. Semipermeável. Gente, vamos aproveitar que está acabando. Se vocês tiverem sugestão para a próxima live, já manda agora. Amanhã vai começar o curso de zumbido com a doutora Patrícia Arena. A turma já está confirmada. Então, se alguém quiser fazer o curso, ou manda uma mensagem aqui no Insta mesmo, ou entra lá no site www.siglaeducacional.com.br/curta duração, vai ter lá o curso de zumbido. Começa amanhã, tá bem legal o programa, tá bom? E tá valendo. E a gente se vê amanhã. Reabilitação vestibular, tá? Eu acho que a gente tem que começar um passo antes, falando um pouco de otoneuro, antes de falar da reabilitação, né? Aí tem que chamar a Andrezinha. A tia Andresa, tem que chamar a tia Andresa. Mas vamos pensar, a gente pode falar alguma coisa. Foi só perguntado rapidinho aqui de usar valsalva. Eu, particularmente, não gosto de usar valsalva para fazer pesquisa de função tubária. Né? Porque você corre o risco de, a hora que você faz valsalva, você empurrar catarro para dentro da tuba auditiva. Acho que é um risco que não é muito bom de correr. O ideal é a deglutição mesmo, porque assim você evita... Eita, apertando o botão errado. Você evita de causar um problema maior para o paciente. Surdez oculta. Peraí, tem mais um aqui. Peraí que eu me perdi. A gente falou sobre testes supralimiares, Sara. A gente falou, tem o quê? Umas 2 semanas, Érica? Eu vi. Processamento e avaliação do processamento. De qualquer maneira, todos os vídeos de todas as lives estão no canal do YouTube da Sigla Educacional. Estão no canal do YouTube. Boa. No canal do YouTube vai ter lá o de supraliminares. Isso. Bom. Treinamento auditivo. Então, Sara, assiste lá o vídeo que está no canal do YouTube. Se você não tiver alguma dúvida, manda e-mail para a gente. Manda um e-mail que a gente responde. Pode mandar no e-mail da sigla mesmo, tá bom? Não tem problema. Então, a gente vai fazer uma votação. Todo mundo vai mandar e-mail para a gente decidir o tema da semana que vem. O que vocês acham? Eu acho ótimo.